trabalhar com um tema, tá? Que se chama As Cores da Lua Cheia. Aqui eu tenho uma sequência de fotos tiradas no dia 20 de fevereiro de 2008, em Laguna. Tá? Era a lua cheia e nesse dia houve um eclipse total da lua. Eu comecei a fotografar a lua logo que ela apareceu no horizonte, mas tinha nuvens no horizonte, mas dá para discernir aqui a lua por trás das nuvens e nesse momento bem amarela. 10 minutos depois ela está acima das nuvens, tá? O céu já está um pouco mais escuro e a lua é bem amarela. Essa foto aqui é lá pelas 9 horas da noite, e as 3 fotos que se seguem é quando já a lua entrava no cone de sombra da Terra. Então o objetivo aqui é justificar por que há essa mudança de coloração de amarelo para branco, tá? E finalmente quando a lua ingressa completamente no cone de sombra, tá? Ela se apresenta alaranjada, avermelhada, em alguns eclipses até marrom. A cor da lua durante o eclipse é classificada em uma escala qualitativa de meia dúzia de pontos diferentes. Nessa vez ela era bem alaranjada, pelo menos um lado da lua bem alaranjado e o outro lado puxou para o amarelo. Então nós temos toda essa gama de cores, e a gente quer entender isso do ponto de vista óptico. Bom, para entender as cores da lua, a gente tem que entender uma coisa anterior, que é por que o céu é azul. Por que o céu é azul e não é vermelho? Por que será que Deus é gremista? Se for, ele parece que não está protegendo muito bem o direito dessa vez. Bom, por que o céu é azul? A atmosfera terrestre, fortemente iluminada pela luz branca do Sol, reemite preferencialmente a luz em frequências próximas ao azul em todas as direções. Esse fenômeno é denominado espalhamento de Rayleigh. As moléculas de oxigênio e de nitrogênio são responsáveis por essa reemissão seletiva, reemissão preferencial na região das frequências altas do espectro visível. Assim, de qualquer ponto do céu iluminado com a luz solar, chegará a luz azulada aos nossos olhos e veremos o céu azul. Então, cada região do céu absorve e em seguida reemite luz, mas essa absorção e essa reemissão é preferencial na faixa do azul. E por isso o céu então se apresenta azulado. Bom, uma consideração importante é que espalhamento não pode ser confundido com dispersão da luz. No português usual, se vocês olharem no dicionário, vai aparecer como sinônimo de dispersão, espalhamento e de espalhamento, dispersão. Mas aqui nesse contexto nós temos que diferenciar bem, porque são dois fenômenos físicos bem diferentes. O que se chama de dispersão e o que se chama de espalhamento, em inglês scattering. Scattering. Em inglês dificilmente há essa confusão. Tem muitos textos de física em português, inclusive na Wikipédia, na versão em português, em que há confusão entre o espalhamento e a dispersão. A dispersão é esse fenômeno que a gente conhece muito bem, da luz atravessar, a luz branca atravessar o prisma e ser decomposta.
Quer dizer, o que acontece aí? A dispersão acontece quando a velocidade de propagação da luz, ou de qualquer onda, em um meio, depende da frequência da luz. Isso é, luzes com cores diferentes, viajam através do meio com velocidades diferentes. Tá? Dessa forma, na dispersão, o índice de refração da luz muda com a frequência. A dispersão acarreta, por exemplo, que a luz branca que atravessa um prisma se apresente decomposta nas cores do arco-íris, pois os raios luminosos com frequências diferentes emergem do prisma segundo direções um pouco diferentes. Tá? E o que nós estamos falando, né, é no espalhamento. Espalhamento é um outro fenômeno, é essa absorção e essa reemissão seletiva. Tá? Aqui eu tenho um diagrama mostrando um pedaço do céu, tá, iluminado com luz branca que vem do Sol. Tá? O que acontece aí? Tá? O fenômeno do espalhamento. Quer dizer, esse pedaço do céu absorve e reemite luz nas frequências próximas do azul. E, portanto, um observador que estiver olhando para esse pedaço do céu receberá desse pedaço do céu luz azul. E a luz que emerge aqui é amarelada. Por que isso? Bom, isso nós vamos nos reportar aquele outro seminário sobre a teoria das cores. Tá? Quer dizer, se nós retirarmos do branco o azul, tá? Se nós retirarmos do branco o azul, sobrará luz amarela. Tá? Então a luz que atravessa, a luz que chega aqui embaixo, vindo direto da coroa solar, é desprovida em parte de radiação na faixa do azul. Chega menos azul. Se a Terra não tivesse atmosfera, tá, o Sol seria muito mais branco do que nós o vemos. Nós vemos o céu com uma tonalidade amarelada. Por quê? Porque ao atravessar a atmosfera, né, parte do azul é tirado fora. Né, e o que sobra, então, é uma luz amarelada. Então, caso não houvesse espalhamento da luz solar na atmosfera, o céu não emitiria luz e se apresentaria negro. Tal é o que acontece à noite, quando a atmosfera fracamente iluminada pelas estrelas e pela Lua reemite com tão pequena intensidade que não percebemos. E, portanto, o céu noturno se apresenta escuro, negro, quase ausente de luz reemitida. Apesar de que numa noite de lua cheia, um céu completamente descoberto, a gente até consegue reconhecer no céu não mais o preto, mas um azul escuro. Ok? Porque está ocorrendo ainda espalhamento. Só que tem pouca luz para ser espalhada. Tem pouca luz para ser espalhada. Bom, a intensidade de luz espalhada depende da espessura da atmosfera atravessada pela luz solar. Ao entardecer, quando o Sol se encontra próximo ao horizonte, a luz solar deve atravessar uma camada mais espessa de atmosfera do que quando o Sol se encontra elevado no céu. Tá? Quando o Sol está elevado no céu, nós temos cerca de 100 km de atmosfera, tá? Que deve ser atravessada pela luz que vem do Sol, tá? Ou de qualquer astro que esteja próximo do zênite. Ela atravessa 100 km de atmosfera. Agora, quando o Sol está no horizonte, a gente tem uma ordem de grandeza maior de caminho através da atmosfera para ser percorrido. Tá? Se tem cerca, se nós tomarmos a espessura da atmosfera como 100 km, aqui resultaria alguma coisa em torno de 1000 km. Tá? Ok? Então, dessa forma, conforme o Sol esteja mais próximo do horizonte, tanto mais luz é espalhada, retirando assim da luz branca mais luz azul, mais luz nas frequências próximas ao azul. A luz transmitida
então se apresentará mais amarela, chegando a atingir a tonalidade de laranja e vermelho, tá? Que é o que a gente vê ao amanhecer ou ao entardecer, quando o sol está próximo do horizonte. Quer dizer, o espalhamento retira mais azul, retirando mais azul vai sobrar amarelo, né? Ou pode chegar até a retirar outras frequências e sobra então aqueles tons alaranjados, avermelhados. Tá? Então isso explica por que a cor do sol muda do quase branco, quando se encontra elevado no céu, para os tons característicos do nascente ou do poente. A lua reflete a luz branca proveniente do sol. Quando a lua cheia nasce, ela nasce quando o sol está se pondo, né? A luz por ela refletida deve atravessar uma camada mais espessa da atmosfera do que quando horas mais tarde se encontra elevada no céu. Dessa forma, ao se apresentar próximo ao horizonte, a luz branca proveniente da lua tem mais luz azulada subtraída por espalhamento. Portanto, a luz transmitida através da atmosfera contém menos luz azulada no nascente da lua do que quando ela está alta no céu. Isso explica por que a lua muda de amarelo quando nasce para branco, né? Porque a atmosfera retira mais azul quando ela está perto do horizonte, porque afinal tem um trajeto maior para a luz percorrer até chegar na superfície da Terra. Tá? Então, com isso, para explicar, tá, essa mudança, tá, desses tons amarelados, tá, para a lua branca depois elevada no céu. Tá? Bom, aí de novo as fotos, tá, que eu mostrei no início, amarela, branca depois. E aqui já durante o eclipse, né, nós vemos que a parte iluminada ainda da lua está branca. A parte que aqui nos aparece escura, na verdade, já está colorida. Só que nós não enxergamos. Tá? Nós não enxergamos por uma outra coisa que eu discuti também naquele dia sobre as sombras coloridas. Tá? É que como tem muita luz vindo daqui, tá, e pouca luz vindo daqui, há aquela inibição lateral dos nossos sensores na retina. Tá? Eles não conseguem discernir, e nem a máquina fotográfica consegue fazer isso, porque a máquina fotográfica está regulada para essa intensidade aqui. Ó. Tá? Quer dizer, como aqui de dentro está vindo luz, e vou mostrar depois que luz vem aqui de dentro, tá? Mas com pequena intensidade, e aqui em roda ainda tem uma parte da lua muito clara, tá? Nós não vamos enxergar, nós vamos enxergar como se tivesse completamente sem luz, escura. Sim? Então, se eu fizesse um canudinho e focalizasse só a parte escurecida, poderia conseguir... Sim, mas não aqui, né? Não aqui porque a própria máquina fotográfica não capturou. Mas o meu olho. Ah, sim. Ou poderia regular a máquina fotográfica, só que aí essa região aqui ficaria super exposta, tá, para poder captar a luz que está vindo aqui de dentro. Tá? Na verdade, nós só vamos ver que essa região aqui está colorida quando escurecer completamente, quando a lua penetrar completamente no cone de sombra. Tá? Bom, se interpretarmos literalmente o diagrama abaixo, né, esse diagrama é muito usual na discussão dos eclipses. Tá? Quer dizer, o que esse diagrama mostra? O Sol, a Terra, tá? Uma região de penumbra e a região de sombra. Tá? O cone de sombra, tá, tem um ângulo que é o tamanho angular do próprio Sol, que é 0,53 graus. Ele se estende a cerca de 105 vezes o diâmetro da Terra. Até lá vai o cone de sombra. Tá? Discuti isso numa outra aula, a questão do encolhimento das sombras. Tá? Aqui
Aqui a sombra da Lua já está a sombra da Terra já está encolhida, tá? Ela já não tem o diâmetro da Terra, tá? Mas ainda é bastante larga a região do cone de sombra onde a Lua transita, né, durante um eclipse total. Quer dizer, durante um eclipse total ela passa por dentro do cone de sombra. Agora, se essa figura for interpretada literalmente, tá, a Lua não pode se apresentar com essa tonalidade amarela alaranjada, porque não tem luz mais chegando ali. Tá? Ok? Porque, veja, aqui nós estamos na região de sombra do Sol e, portanto, ao penetrar completamente no cone de sombra, ela deveria simplesmente desaparecer do céu. Tá? Mas não é isso que acontece, porque nós vamos ver ela alaranjada. Tá? Essa é a fotografia, né, durante o eclipse. É no cone de sombra, esse é o professor. Sim, isso já completamente dentro do cone de sombra. Porque isso aqui a gente só enxerga depois que ela penetrou completamente para dentro do cone de sombra. Tá? Não tem mais uma borda fortemente iluminada, em que pese aqui está mais iluminada do que aqui. Mas a intensidade agora ainda é pequena. Tá? É bem menor do que a intensidade que nós víamos enquanto estava um pedacinho fora do cone. Tá? E aí ela se apresenta assim, né? Ou até, em alguns eclipses, a Lua pode ser vermelha, quase cor de sangue, tá? Marrom. Tá? Tem toda uma escala que classifica os eclipses pela cor. Tá? É uma escala de 6 pontos. E esse eclipse aí deve ter sido da ordem de 3 nessa escala, pelas tonalidades que a gente reconhece. Bom, aqui eu tenho um diagrama mostrando o que aconteceu nesse dia, tá? E representado em escala. Tá? Aqui está o cone de sombra, tá? Aí está a Lua, tá? Quer dizer, ela passa por dentro do cone de sombra, né? Não passa exatamente, esse eclipse não foi o de duração máxima. O de duração máxima é quando ela passa exatamente pelo centro do cone de sombra, tá? Mas esse eclipse foi total. Tá? E aí a gente vê, né, essa borda aqui amarelada e essa borda aqui mais escura. Tá? Bom, a refração da luz da atmosfera determina que vejamos os astros em posições mais elevadas do que as posições que eles realmente ocupam. Tá? Quer dizer, a luz vem de uma estrela nessa direção, ao atingir a atmosfera, dessa direção aqui, ao atingir a atmosfera, ela é refratada e, portanto, um observador enxergará a estrela aqui. É claro que isso aí está exagerado. Tá? Esses ângulos estão exagerados. Tá? Só no zênite é que a estrela será vista exatamente na posição em que ela se encontra. Tá? Ok? Tá? Em qualquer outra posição, as estrelas são vistas numa posição um pouquinho diferente. Tá? Bom, esse efeito é interessante porque até 2 minutos após o Sol descer abaixo do horizonte, ainda podemos ver o Sol acima do horizonte. Tá? Quer dizer, o Sol já está completamente abaixo do horizonte e nós ainda enxergamos acima do horizonte por causa desse fenômeno de refração. A lua cheia nascente é vista acima do horizonte quando ainda não se elevou acima dele. Tá? Quando ainda não se elevou acima dele. Quer dizer, quando vocês veem já a Lua completamente acima do horizonte, então, acreditem que ela ainda está abaixo. Tá? Mas a gente já está enxergando ela acima por causa do fenômeno da refração. Bom, a luz branca que incide na atmosfera, na direção tangente à borda do cone de sombra, tá? Tem as frequências mais altas espalhadas, ó. Tá? Então, assim, ó, se a Terra não tivesse atmosfera, a Lua ia se apresentar negra durante o eclipse. É a atmosfera terrestre que explica aquelas cores durante o eclipse. Tá? Por quê? Porque luz branca atravessa a atmosfera, sofre espalhamento, tá? E muito espalhamento, né? Porque vocês imaginem que tem um caminho agora muito grande
de atmosfera para ser cruzado. Tá? Quando ela emerge já dentro do cone de sombra, tá? ela já emerge espalhada e, além disso, ainda refratada. Tá? Quer dizer, além do espalhamento, ainda tem a refração que dirige a luz para dentro do cone de sombra. Tá? Porque se só houvesse o espalhamento, tá? Só teria luz na borda do cone de sombra. Tá? E notoriamente, quando a Lua está passando aqui por dentro, está aparecendo luz em cima da Lua, tá? Que é luz espalhada e refratada. Tá? Então, a luz que consegue atravessar a atmosfera, ingressando na umbra, resulta então ser amarelo-alaranjada. Adicionalmente, essa luz está desviada em relação à luz incidente devido à refração da atmosfera. Depois de erupções vulcânicas, durante muitos anos depois de uma erupção vulcânica grande, tem material na atmosfera, suspenso ainda, que aumenta o espalhamento. E aí os eclipses têm essa tonalidade marrom vermelho. Tá? Depois de erupções vulcânicas, tá? Um eclipse desse pode se apresentar, tá? com a lua quase apagada às vezes. Tá? Sobra muito pouca luz. Tá? E a luz que sobra lá é praticamente só vermelho. Tá? Numa outra aula eu discuti o que é marrom. Tá? Recorde que marrom é vermelho fraco. Tá? Marrom é vermelho fraco. Ora, se está entrando muito pouca luz vermelha para dentro do cone de sombra, a Lua vai ser fracamente iluminada com luz vermelha, nós vamos interpretar isso como sendo marrom. Ok? Então essa é a explicação desses efeitos interessantes na mudança de cor da Lua. Ok, gente.